Meu autismo e a minha superdotação. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre consequências. Consequências de mentes brilhantes. De mentes brilhantes que se usam de crueldade. Isso. Eu sou Melissa, tenho 44 anos, sou cristã, uma pensadora, sou autista, nível 1, superdotada, sou mãe, enfim. Eu estava conversando com vocês, fiz um áudio essa noite passada, hoje é sábado, deixa eu ver, 8 de novembro de 2025. Céu aberto, mas tá fresquinho ainda, né? Tá gostoso o tempo aqui. Tô no fundo da minha casa. Tô vendo se tem alguma roupa seca aqui já para eu poder recolher, apesar de que o tempo não ajudou muito. E a superdotação, ela tá o tempo inteiro, né? Questionando, procurando respostas e me ajudando em tudo. Eu sinto que eu não faço parte daqui de nada, de nenhum lugar, não faço parte do planeta Terra. E não só por causa da superdotação, por causa do autismo também. Por causa do autismo que vem de um lugar que é o Éden. Por causa desse ser primitivo, extremamente puro, irracional, no qual todos os seus valores estão na irracionalidade, nos sentimentos, no amor, e na busca por eles, eu não me sinto fazendo parte desse planeta. Não me sinto coesa com as pessoas, não sinto que eu faço parte das pessoas. Por causa da minha superdotação, que também vem de um lugar, aí já é um outro lugar, que é uma estrela branca, muito grande, né? E, enfim, não tenho muitas informações sobre essa estrela branca, ainda vou esperar mais informações, mas essa estrela branca, ela traz um avanço, que é da onde vem a minha superdotação, a minha capacidade de raciocínio, sim, mas é um raciocínio junto com a sensibilidade, é diferente. É um raciocínio porque a superdotação, ela traz a hipersensibilidade. Eu me lembro de quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Mas mais jovem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu vi um rapaz que ele dizia assim, que ele queria escrever também. Ele não tinha escrito. Eu acho que chegou que não escreveu mesmo, nenhum livro. Mas ele pensava assim, vou escrever um livro. E ele dizia que para ele escrever, ele tinha uma ideia de como fazer isso, já que ele achava que ele não tinha capacidade, que ele não conseguiria. E que ele, não sei se alguém falou para ele ou contou para ele, que ele tomaria alguns alucinógenos. Aí a mente dele ficaria assim, uau, vendo um monte de coisas, né? Que ele falou, que dizem, que vê muitas coisas, como se, sabe, uma pessoa que conta, eu tive uma experiência sobrenatural, eu vi uma coisa, eu vi outro, eu vi uma luz, eu vi um ser, eu ouvi uma voz. Então, ele queria tomar substâncias químicas, drogas, né? Mas ele não falou essa palavra, droga. Disse alucinógenos.
que o fariam dele um artista, que o fariam dele um criador, um escritor, um artista, né? Então ele iniciaria ali a arte através de substâncias químicas, através de alucinógenos, porque quando ele está no seco, vou colocar assim, ele não tem ideia nenhuma, ele não cria, ele não é criativo, ele não tem essa hipersensibilidade que só a droga poderia dar para ele. Então a droga o faria um artista, como se fosse um patrocinador do trabalho dele é a droga. Porque, e eu acho que muitas pessoas, eu estava agora ali, hoje eu acordei tarde, né? Não sei, tava dormindo tão bem que e geralmente eu acordo bem cedo, e hoje minha filha não tem aula, e daí eu tava ali levantando, escovando os dentes, e me veio essa memória, e Deus sempre trabalha comigo. Deus sempre trabalha comigo sobre essas coisas. Sobre essas coisas não é sobre essas coisas o alucinógeno. Desculpa, falei errado. Ele sempre trabalha dessa forma, ele vai trazendo memórias à minha mente, imagem da pessoa falando isso, e aí ele vai costurando uma mensagem. Aí é a superdotação, o lado avançado me ajudando. Entendeu? Onde que o autismo funciona? Por exemplo, entender as necessidades do meu corpo, respeito ao meu corpo, respeito ao ambiente, respeito às outras espécies. Essa minha conexão com as outras espécies e entender as minhas agonias, os meus mal-estar, não sinto bem aqui, não sinto bem com isso, ou olha, sinto tão bem, o passarinho tá cantando, e às vezes eu me sinto melhor ouvindo o passarinho cantar do que às vezes no meio das pessoas. E tudo isso é o autismo. É claro que no meio de tudo isso tem a minha história de vida também. Não é só algo que é ligado com um lugar lá longe, na criação. Eu reparei sim. Aí já é outra coisa que eu não vou falar aqui. Tem a minha história de vida também. Também tem as minhas dores, os meus lutos, também tem os meus traumas, também tem as minhas frustrações, também tem os meus sonhos, também tem os relacionamentos que eu tive, também tem tudo isso, minha história de vida, né? Misturado com o autismo. Como é que vive o meu país, né? Várias coisas, o fato de eu ter morado em outro país, no Japão. E a superdotação, ela trabalha o raciocínio com a sensibilidade, mais a sensibilidade do autismo. Olha isso. Aí, o superdotado, ele não precisa de alucinógeno, né? Não, ele... Eu não sei se claro que eu não vou dizer que nenhum superdotado faça uso de, mas nós não precisamos. E aí eu queria explicar para vocês como que é isso de uma pessoa que tem essa hipersensibilidade. O que é o seco e o que é o com emoção, hipersensível? Assiste um filme. Sabe aquele filme que você chora? Você diz assim, eu sou uma pessoa que eu nunca choro. Eu não choro em filme, não adianta falar pra mim. Mas é aquele filme que não adianta, pega até você. Todo mundo chora naquela cena. Todo mundo fica arrepiado naquela cena, entendeu? E aí, o que é o seco? O seco é você assistir essa cena e você olhar para os outros ao redor e falar, ué, o que está acontecendo? Não estou entendendo.
tá todo mundo chorando e você não tá vendo nada. Eu não tô vendo nada, eu não tô sentindo nada, eu não sei o que tá acontecendo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio puro e simples. Esse é o teor da psicopatia. Eu não tô vendo nada, eu não tô sentindo nada, eu não tenho sensibilidade. Me fala, me conta o que está acontecendo. Não. Eu tive que dar uma pausa, então vou tentar continuar de onde eu parei. A superdotação, ela dá um recurso através da sensibilidade de você enxergar coisas que ninguém mais enxerga, que as outras pessoas não estão enxergando, né? Ela dá isso. Não é um remédio, não é uma substância. Mas agora, pensando em substância, meu Deus, eu tenho entendido que nós somos como uma massa de pão, né? Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ótimo, isso. Nós somos esse pão da vida também. E esse pão, ele sofre mudanças e mutações conforme o tempo passa. Uau, isso. Então, quando nós fomos criados no Éden, e nós éramos autistas todos, e nós éramos todos primitivos, essa massa de pão, ela era perfeita. Ela era perfeita para aquilo que Deus nos criou. E Deus nos criou para o amor. Para o amor, para a pureza, para a paz, para a comunhão entre os irmãos. E esses irmãos não são apenas da nossa própria espécie, mas todos os outros. Uma promessa que tem, não sei se é no livro de... Qual dos profetas que é? Se é Isaías. Mas tem uma promessa que diz que o leão vai se sentar ao lado do cordeirinho. Era assim. Essa é uma promessa de resgate, de volta ao Éden. Então, nós éramos o pão da vida, nós éramos um ser vivente. Nós éramos. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, era aquilo que a gente era também. Porque o Messias, o ungido, nós éramos também o Messias, nós éramos também ungidos. Jesus, ele fez tudo, menos pecar. E aí eu comecei a entender que quando se fala lá em Isaías, acho que em Isaías também 53, fala do Messias, que ele não é bonito. Nós não éramos bonitos. Nós éramos fofinhos, tão bonitos, peludinhos. Não é simpático. Não éramos simpáticos, nós éramos verdadeiros. Não simpáticos. Uma pessoa simpática, ela nem sempre é verdadeira. Não que nós não éramos doces, nós éramos doces, mas sempre coligados com a verdade. É um doce que faz bem, não que faz mal. Enfim, então nós não éramos tipo, sabe, algo que é palatável. Acho que é assim a palavra, enfim. Mas não faz bem, que te pega pela boca, mas vai fazendo mal, né? Ou te pega pelo visual, né? Nossa, é lindo, mas vai fazendo mal,
que nem esses docinhos coloridos, né? Com corantes, fazem muito mal para a saúde. Daí pega a criança pela cor. É aquele alimento, nossa, muito gostoso, que nem parece que a Nutella, né? O creme de avelã. Eu tava vendo que é um dos alimentos que mais faz mal. E aí vai fazendo, te amarra pela boca. E não tem nutriente, não tem nada, né? E aí, eu tenho falado muito da substituição. Peraí, desculpa. Resolvi. Substituições com vocês. Quando você coloca algo, e eu falei da quantidade, né, também. Ainda vou chegar lá no que eu quero, que é no cérebro, né, nas deficiências. Eu vou falar um pouquinho da deficiência mental. Quando você coloca uma coisa que faz mal e que é bonito e gostoso, mas faz mal, você não vai acessar aquilo que faz bem. Você fica preso a isso que te chama a atenção, porque é bonito e gostoso, porque é coloridinho e tem formato de ursinho. Digamos, a criança, não, minha filha, né, quero aquelas gelatinas coloridas de ursinho, uma delícia. Tá, só que ela vai encher a barriguinha dela com aquilo, ela não vai querer a banana, ela não vai querer a uva, ela não vai querer o morango. Entendeu? Enfim. E aí, você enche sua barriga, você quer comer carne e bacon. Aí você não vai comer o brócolis, você não vai comer a cenoura, você não vai comer a batata, você não vai comer a mandioca, você não vai comer o feijão, a lentilha. Entende? Que são as coisas que fazem bem. E aí, nessas substituições, é claro que eu não estou falando só de alimentares, mas substituições de comportamento, porque a partir do momento que a gente acessou o conhecimento do bem e do mal, os nossos olhos se abriram. Então, você viu que você tem outras opções. E aí que a gente começa a fazer o quê? As substituições. Que é o que eu falei no último áudio para vocês sobre a verdade segunda opção. A segunda opção da verdade, que é a lógica. Essa é a segunda opção da verdade. A verdade número 1, a única verdade, é o natural. Deus só abençoa o natural, 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 Deus só abençoa o natural. O corpo é templo do Espírito Santo. Onde é que está vivendo o Espírito Santo? Lá na igreja, não. No seu corpo. No seu corpo. Ele está vivendo no seu corpo. O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está pensando? O que você pretende fazer? O que você está fazendo com as suas mãos, com a sua boca, com as suas pernas? Ele está vivendo no seu corpo. Por isso que quando eu falo de aborto, o Espírito Santo, ele está lá. Se tem uma pessoa, ele está lá. Imagina se tem duas, se ele não vai estar, ele está. Ele está, ele gera. Então, se o feto é abortado, ele está lá participando, sofrendo junto com o feto. E uma memória criada, a massa da mãe, não importa quantos anos tem essa mãe, ela é alterada. A massa que a forma, a massa espiritual, uma memória de violência ali é formada. O útero, ele é violentado.
ele é violentado, ele é lugar de vida, ele é lugar de amor, ele é lugar de paz, ele se torna um lugar de guerra. É um campo minado, sabe? Sabe um lugar onde você, não passa mais por ali não, sabe o que acontece quando você passa ali? Alguma coisa explode. Então, eu vou falar do aborto, não tem como falar também. Quando você passa ali, não passa não por ali, porque alguma coisa ruim acontece. Como é que você sabe? Não, aconteceu comigo, passei ali, me mataram. Uma memória criada. É um campo minado aquele útero, entendeu? Então, uma memória é criada. E eu acredito que nós somos seres eternos. Então, o que acontece? Esterilidade. Não passa por ali, não. Ali não é bom. Esse lugar não é bom. Um lugar condenado. Entendeu? Condenado. Não passa mais. Um lugar ruim de se passar, entendeu? Então, essa memória, ela é criada. E para você tirar essa memória, o que tem que ser feito? O movimento oposto, entendeu? Você precisa começar a passar a mensagem para o seu cérebro, para você, para o seu corpo, para Deus, para o Espírito Santo, para a humanidade, para todos. Que esse lugar, que o seu útero, que o seu corpo, que não é um campo minado, que você é um campo bom, que você é um lugar de paz, que você é um lugar de amor, que você é uma pessoa confiável. Entendeu? Isso pode servir para qualquer coisa, mas você precisa começar a passar a mensagem. Eu sou uma pessoa confiável. Eu não sou um campo minado, eu não faço mal para as pessoas. Eu não machuco as pessoas. Eu não machuco as vidas. Eu não sou isso. Eu fiz isso, mas eu não faço mais. Eu sou confiável. Venha, passa por aqui. Eu não vou te fazer mal. Passa por aqui, fica aqui, cresce aqui. Não, mas eu não sei, não confio. Independente da situação, se você tiver sem dinheiro, sabe? Se alguma coisa... Eu não sou um campo minado. Eu sou um campo de paz. Eu não sou um campo de guerra. Eu não destruo pessoas. O que é o campo minado? Muitas crianças são mortas assim, né? Elas pisam, pá. E eu vejo esse feto, ele se parte em vários pedaços, né? Então, conforme a gente foi se comportando mal, a gente substituiu o pensamento. Nem pensamento, a gente agia naturalmente. A gente não pensava sobre a vida, a gente não raciocinava sobre as vidas, se as vidas mereciam ou não virem ou estarem aí, se a pessoa merecia respeito ou não. O que essa pessoa merece? A única verdade é que todos mereciam amor, todos mereciam uma qualidade de vida, plenitude, todos. Não havia um raciocínio de leite talhado, de que esse merece mais, o outro merece menos. Isso a gente nunca mais, não sei, né? Não vou dizer nunca mais, eu acredito na volta ao Éden. Então, nós começamos a trocar essa vivência por sensibilidade, hipersensibilidade. Eu sinto extremo amor pelas pessoas. Não sei se você já recebeu o Espírito Santo, ele já desceu sobre você. Você começa a sentir extremo amor, gratidão, alegria. Quando você está nesse estado de sentir
esse amor pelas pessoas, as injustiças sociais e todas as coisas, nada faz sentido, porque se você sentir extremo amor, como é que você vai dar menos para alguém? Não vai conseguir. Não vai. Então, assim, todas as coisas, elas começam a ser formadas através de acúmulos, de raciocínios que desfavorecem o outro. E aí isso vira uma bola gigantesca, entende? Através do egoísmo. E o aborto está dentro disso também, de um egoísmo, né? E aí, como é que eu chego? Eu quero chegar a falar sobre a deficiência mental. A deficiência mental, ela é um poder que foi mal utilizado, assim a meu ver. Isso me lembra Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele usa mal o seu poder, e o castigo dele é que ele perca o poder mental dele, né, de raciocínio. Então, eu acredito que muitas pessoas nascem com deficiência mental porque a massa delas cerebral, a massa encefálica, enfim, a capacidade cognitiva delas foi usada para crueldade. Foi usada para crueldade. Foi usada para colocar pessoas nas covas, né, dos leões, para colocar pessoas em fornalhas. Então, a cabeça dela se tornou um campo minado. Em algum momento, aquilo lá não aguentou. De tanta maldade, a pessoa... É como assim, tanta maldade ficou louco. De tão mal, entendeu? Então, eu acredito que nós podemos ser um campo minado em qualquer parte do corpo. Você pode usar mal as suas mãos, usar mal os seus pés, usar mal as suas partes íntimas, né? Através da promiscuidade. Você pode usar mal o seu cérebro, como por exemplo, criar leis abortistas. Você pode usar mal a sua boca. E tudo isso pode se tornar um campo minado. Aí, o campo minado, ele faz o quê? Ele se autodestrói. Então, muitas doenças, eu acredito que elas são criadas através da autodestruição. Então, assim, não é um castigo. Isso que Deus está falando. Eu não castiguei você. Você virou um campo minado. O que eu posso fazer? Eu criei você para emitir luz sobre aqueles que estão sofrendo. E você virou um campo minado para quando os meus inocentes passarem por você, você esquartejá-los, destruí-los, matá-los. Você espalhando morte, sofrimento, diferenças, você se autodestrói. Entendeu? Então, tudo, como eu entendi assim, todo mundo tem o direito de falar e acreditar e fazer campanhas aquilo que quiser. E eu estava pensando, e as pessoas que lutam, né, pelo aborto? O que acontece com elas depois? Porque elas têm o direito e elas, né, elas devem usar do seu direito. Então, mas elas estão usando o poder mental delas para algo que fere o outro, que fere alguém, né? Então, essa capacidade, esse empenho, ele também vira um campo minado.
ele também é um esforço de fazer o mal para alguém. Então, de alguma forma, ele gera sim uma futura doença mental, algum problema que é como se, como que eu vou dizer? Como que eu vou explicar para vocês o que é autodestruição? A autodestruição é assim, não é alguém que te destrói, não é o demônio. É isso que Deus está me mostrando, a superdotação está falando, não é o demônio. Não está endemoniado. Não é Deus que está castigando, não é. Eu achava que Deus castigava as pessoas. Não é. É a autodestruição. É como se você manuseasse uma coisa, uma ferramenta, e você fosse apertando aquela ferramenta, e você tá ali empenhado com aquilo. E aí você não vê, você tá decepando alguma coisa. A sua mão ali tá sangrando, tá? Entendeu? Essa é a doença. Essa é a doença. Pode ser uma doença sexual, pode ser uma doença mental, pode ser uma esterilidade, mas tudo isso foi uma autodestruição do quê? Da sua massa. Você deixou de ser um pão da vida. O que é o pão da vida? Ele dá pão, ele dá vida. Onde está morto, ele nasce de novo. Se a pessoa está triste, eu fico perto dela, ela fica feliz. Todas as coisas. Isso me lembra a minha personagem, Bela Nina. Então, é a autodestruição. A sua massa, ela começa a ser um pão da morte. Entendeu? E esse veneno, ele não... Por mais que você esteja ministrando para... Né? Por exemplo, uma lei abortista, você está ministrando veneno para quem? Não é para você. Você está ministrando o veneno para o feto. Só que esse veneno que você está ministrando para o outro, é o outro que vai estar ali deitado, né? Esperando nascer, e aí vem uma injeção, e aí ele não vai ter como se defender. E isso é altamente cruel, porque ele não tem meios de defesa. E o direito fala sobre isso. O nível de crueldade é muito grande conforme a sua chance de se defender ou não. Se você não tem nada, zero de chance de se defender, é um crime extremamente hediondo. Então, você pode, claro, você pode, use as suas forças. Mas isso leva você à autodestruição. Você está se autodestruindo. Quando você pensa nisso, quando você fala sobre isso, quando você luta sobre isso, quando você faz lei sobre isso, quando você põe a mão sobre isso, você está se autodestruindo. Você está virando um pão da morte. Então você ministra o veneno para o outro, mas esse veneno vai ser sobre você. Sobre o seu cérebro, sobre o seu útero, sobre os seus órgãos, entendeu? Então, por mais que o feto seja, ganha o veneno lá no coração, é o seu coração que vai ser envenenado. Por mais que ele seja esquartejado em várias partes, são os seus órgãos que vão ficar dessa forma. Não vai ser ele apenas. Entendeu? Então a gente se coliga. O assassino, ele se coliga com a vítima. O algoz, ele se coliga com a vítima. Aqueles que planejam o mal, eles estão se coligando. A dor e o sangue e as feridas, elas atravessam o tempo e te alcançam lá no futuro. Porque eu acredito na eternidade.
Então, sim, é uma escolha. Planejar mal para o outro, lutar por coisas que são cruéis, é uma escolha. Você só tem que lidar com a consequência. Deus não está castigando ninguém. Deus não está castigando. Nós somos templos. Templos do quê? Se, Espírito Santo, vem aqui por quê? Ele é o extremo ponto da vida, o Espírito Santo. Ele é confiável, sabe? Agora que o diabo, ele sopra e ele dá ideias, porque ele é o raciocínio. Ele raciocina sobre o natural e sobre a vida. E então é isso, né? As pessoas, elas precisam, eu entendo isso, elas precisam ter liberdade de escolherem. Se Deus não quisesse que a gente tivesse liberdade de escolher, a gente teria a memória da criação, sabe? Para que a gente se sentisse influenciado a escolher por Deus, a escolher pela vida, pelo natural. Se Ele, é como se nós esquecemos o primeiro amor, é isso. Esse primeiro amor é lá no Éden, não é aqui. Esse primeiro amor é lá no Éden. Eu digo que não é nem quando Jesus ressuscitou, é lá no Éden. Quando não existia Roma, quando não existia maldade, lá não existia. Na terra sempre houve maldade. É um lugar de nós fomos expulsos para cá. Aqui é o nosso castigo. Nós estamos vivendo em castigo aqui. No Éden, não. Então, se lá é o primeiro amor, não é aqui. Aqui não é primeiro amor. Quando Jesus veio, é porque estava insustentável. Ele veio trazer uma mensagem de esperança para nós. É isso. Então, assim, as pessoas precisam ter liberdade e eu acho extremamente importante que as pessoas tenham liberdade, sim, de escolherem. Mas eu tenho que falar da consequência, entendeu? Porque a consequência, ela virá. Mas também nós temos a carga residual boa, de coisas boas que nós fizemos. Por exemplo, as pessoas, elas não fazem o bem integralmente, nem o mal integralmente. As pessoas podem, quer ver? Uma pessoa pode, por exemplo, lutar pelo aborto e ao mesmo tempo ter causas, lutas sociais, ajudar um cachorro de rua. Elas podem fazer tipo um bem e um mal no mesmo dia. Quer ver? Os estupradores, né? Como dizem, estuprador não é pai, estuprador é pai, sim. Inclusive, olha só, eu assisti um filme baseado em história real. O cara, ele era corredor. Ele gostava de correr à noite. Ele era um pai de família. Ele era casado. Ele era um bom marido, um ótimo marido. E ele corria à noite. Ele fazia Cooper, né? E a esposa dele não sabia que toda vez que ele ia correr, na verdade, ele ia estuprar alguém. Ele corria e estuprava. Ele também fazia o bem. Só ele também fazia o mal. Então, a gente tem ilusão na cabeça de que as pessoas são... essas são boas e essas são ruins. As pessoas, elas são um mesclado de bem e mal. E sim, os assassinos são pais, os estupradores são pais, as assassinas são mães, as abusadoras são mães. Todo tipo de pessoa é pai e mãe. A terra foi formada assim.
Essa é a verdade. A outra é conto de fadas. Essa é a verdade. Pai e mãe têm defeitos e qualidades. E às vezes são, claro, defeitos horríveis, como ser um estuprador. Sim, ser um assassino. O assassino não é o bem. Não é. Eu sei. É claro que a maioria das pessoas, quando a gente fala pessoa de bem, é uma pessoa que tem defeitos, mas não comete crimes, né? Mas o que acontece, quer ver? Às vezes, para manter uma verdade ali, por que muitas mulheres escondem? Elas descobrem, eu acho que talvez naquele dia que ela descobre que o marido está fazendo alguma coisa, que o irmão, às vezes não é o marido, às vezes é o irmão mais velho, está abusando da irmã mais nova. Ela tem aquele choque de realidade e fala assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou entregar essa pessoa que eu amo? Um é que está abusado e o outro que é o abusador que eu também amo. Então a gente tem a ilusão e a pessoa esconde para não condenar aquele que ela ama para sempre. É verdade, é isso mesmo. Por causa dessa verdade que a gente tem na cabeça ilusória. Daí ela começa a psicoadaptar, a ver que a situação não é tão ruim assim, ou tentar controlar e tentar impedir. Se ela não tivesse essa cobrança interna de ter que aparentar alguma coisa, talvez ela, né? Enfim, eu não sei o que se passa, eu imagino que é isso que se passa na cabeça da pessoa. E eu sei que é horrível, mas eu acho que a gente tem muita ilusão sobre a nossa família e a história de vida dos nossos familiares lá atrás. Eu acho. Não tenho certeza, não acho. Lá atrás da nossa família tem assassino, tá? Tem estuprador e tem aos montes. Tem muito. Tem abusador, sim. De mulheres, de crianças, tem tudo isso no nosso sangue. Eu duvido que não tenha, para mim tá cheio. Só que isso não era contado. Ninguém falou, ninguém nunca soube. Ou se soube, escondeu. Tá no nosso sangue, tá no nosso DNA, sim. Então, eu não estou falando aqui que essas pessoas não devem ser punidas, tá? Eu estou dizendo que a gente tem ilusão de ser uma pessoa, um fruto do bem. Eu sou um fruto do bem, não tem ninguém, nenhum criminoso da minha família, não tem nada, sabe? Todas as pessoas são extremamente hipócritas. É claro que tem, tá cheio, eu tenho certeza, ainda mais para quem nasceu no Brasil. Olha os portugueses que eles faziam. Olha o que os bandeirantes faziam. Não tem um estuprador na sua família? Não tem um assassino na sua família? Ah, não, me desculpa. Fala sério, não tem. Você deve ser de outro planeta, então. Todos nós somos filhos de criminosos, de assassinos, de bandidos. Todos nós somos frutos desses. Tá na nossa árvore genealógica. A meu ver, por isso que Jesus tinha que nos salvar também. Nós somos muito hipócritas. Ele falou o tempo inteiro isso. Vocês se consideram bons. Vocês não são.
Aí você pensa, eu mereço nascer, porque o meu pai, olha lá, era um bancário, né? A minha mãe, coitada, dona de casa, cheia de filhos, nem tinha tempo para ela, mulher honesta. E aí você vai contando que meu avô era professor, a minha avó, enfim, era costureira. E aí você vai contando. Só que antigamente não era como hoje, que a gente fica sabendo das coisas. Você não fica horrorizado quando você sabe das coisas que acontecem dentro da casa das pessoas, com as crianças? Geralmente é bem escondido. Pois é. Todas as famílias eram de bem, né? Nada acontecia de mal. Que estranho, né? Por que hoje tantas coisas são descobertas? Até porque também o nosso olhar, ele está mais incisivo sobre as crianças. E a gente tem mais noção dos nossos direitos, dos direitos humanos, né? A gente tem mais noção do que é dignidade, do que é liberdade. Então tudo isso ficava muito escondido. Agora deixa eu falar da carga residual. Essa carga, existe uma carga que é agora, a verdade o peixe nadando no rio, eu estou nadando. Eu tenho que ser uma boa pessoa, né? Eu tenho. Quer dizer, quando eu estou sendo uma boa pessoa, é uma live. Eu estou vivendo, a verdade o que é? Uma live o tempo inteiro. Eu tenho que ser boa comigo primeiro, eu tenho que ser boa com a minha filha, eu tenho que ser boa com a natureza, eu tenho que ser boa com as pessoas que eu encontrar por aí, conhecido ou estranho, eu tenho que ser boa. Se eu souber de alguém que está sofrendo, eu tenho que tentar ajudar, então sim, eu vou viver nessa live. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas independente se for um dia bom ou ruim, eu tenho que tentar vencer isso, né? Ser uma boa pessoa. E aí, só que eu também tenho a minha carga residual. O que é? As coisas que eu fui boa, tanto desde que eu nasci. Desde da infância eu tenho carga residual, da adolescência, da fase adulta que eu já vivi. E carga residual até de outras vidas. Eu tenho essa carga residual positiva, mas também tenho a negativa. Mas enfim, quero falar da positiva. Então, eu acho que se a gente viver um dia... O que é viver um dia ruim? Para mim, viver um dia ruim não é sofrer a influência externa das pessoas. Eu saí na rua, alguém me maltratou. Isso não é um dia ruim. Dia ruim é se alguém te maltratou e aí você, para descontar, você foi lá e maltratou outra pessoa. O dia ruim é aquilo que você fez de ruim. Não aquilo que você sofreu por causa dos outros, porque isso não abala a sua carga residual. Essa carga é esse galardão. Então, um galardão está sendo formado ao vivo e existe já uma carga, uma bagagem. Assim eu entendo. É como se fosse karma. Isso, é um karma. Então existe aquele que está sendo formado agora e existe aquela carga que você traz. Isso, exatamente, isso mesmo. É a carga residual. É que nem aqui, ó, estou usando a carga residual, que é eu carreguei o celular e agora eu uso. Só que imagina que eu não só uso aquilo que é residual, eu também estou formando, né? É um dinheiro isso. É vida, é vitalidade. Você cria isso.
Só que isso não está coligado com dinheiro, tá? Como as pessoas pensam. Ah, a pessoa tem um bom karma, ela tem um bom carro, não é. E senão Jesus não teria falado da parábola do mendigo Lázaro. Não é. Um dia bom é um dia que você faz boas coisas, mesmo que as pessoas não te digam nem obrigado. Não interessa. Bata seus pés, tire as poeiras dos pés, porque você já formou sua carga, entendeu? Então não importa. O importante é que você faça o bem. E claro, para mim também importam as intenções, né? Porque coisas ruins, coisas boas são feitas com más intenções, né? Como eu já disse que a caridade, muitas vezes ela é feita coligada com abusos. Então é isso. Façam as suas cargas residuais e em momentos difíceis, conte com as suas cargas que você mesmo acumulou. Porque você vai poder contar com elas, entendeu? Em dias que você estiver mais fraco. Então, tem uma coisa que as pessoas dizem, às vezes eu sinto que eu tenho um eu superior. Há alguns anos atrás eu senti isso, que eu não era só eu era uma entidade, eu era alguém que tinha mesmo esse eu superior. Que eu não era só uma parte. E claro, eu entendo que eu sou corpo, alma e espírito. E que eu não sei se essa carga residual ela está na alma e no espírito é certeza, porque eu estive numa nuvem. E lá na nuvem tem muita coisa. E eu não sei o que é essa muita coisa, mas é muito bom. Eu diria que é a minha casa, é o lugar onde eu mais gosto de estar, é lá. E lá nem corpo eu não tenho. Se eu pudesse, se dissesse, Melissa, vou aí na tua casa te visitar, eu diria para você, não vem aqui não. Eu queria que você me conhecesse uma outra casa minha. Aquela sim. Não, aquilo lá não é uma mansão, aquilo lá é, meu Deus. É maravilhoso aquele lugar. Eu queria apresentar aquele lugar para as pessoas. A minha nuvem é o meu lugar. É a minha casa. É a minha mansão. É a minha... Meu Deus. Aquilo lá eu tenho orgulho de mostrar. Aquilo lá eu queria mostrar. Entendeu? Mas não dá. Aquilo lá é só meu, né? Onde só eu vivo. É o meu galardão. E eu acho que em momentos difíceis, e já teve momentos muito difíceis, e você usa essa carga residual, que é desse eu superior que você nem lembra que você é, de coisas que você já viveu, lutas que você venceu, e esse galardão que você tem através da eternidade. A gente sente muito forte algumas coisas. Igual, por exemplo, por que você luta por isso e o outro luta o oposto? Da onde vem essa ânsia? Porque você tem tanta certeza que isso é certo e não o oposto. Para mim, vem de outros tempos. A explicação. De outras vidas. Às vezes, a impressão que eu tenho é que eu estou continuando uma luta. Que não é a primeira vez que eu estou lutando pelos fetos. Não é a primeira vez que eu estou lutando pelos animais. É uma continuação de uma luta. Eu já fiz isso antes. Eu só estou continuando. Por isso que parece que eu não sei nem explicar por quê. Porque a explicação não está aqui. A explicação está em outro lugar. A explicação está no passado.
E as pessoas, elas vão se dividindo. E elas devem se dividir e usar o seu livre-arbítrio, porque as massas delas, elas vão sofrer mudança. A minha massa também, conforme aquilo que eu decidi, ela vai mudar. Entendeu? Para melhor ou para pior. Depende do que habita em mim, né? Depende do que habita em mim. E se for o Espírito Santo, sempre vai ser bom. E aí, só que assim, ó, ele habita em mim, só que eu sou habitável? Eu sou habitável? Faça essa pergunta. Eu sou habitável? Meu cérebro é habitável? As coisas que eu estou pensando, é uma casa habitável? Então, assim, quando eu olho para uma criança, ela é habitável em mim? Quando eu penso em um feto, ele é habitável em mim? Quando eu penso em uma mulher, ela é habitável em mim? Quando eu penso em um homem, ele é habitável em mim? Quando eu penso em uma pessoa necessitada, ela é habitável? Então, assim, eu tenho que ser habitável. Eu tenho que ser habitável como o Espírito Santo. É claro que não vou conseguir ser tanto. Mas se a pessoa habitar dentro de mim, como eu disse, né? Eu não sou um campo minado, eu sou um campo de vida. Sempre. Você sabe que quando você está debaixo da chuva, você caminha para um lugar seguro. Você veio da chuva. Meu Deus, você tá tendo um tiroteio, tá tendo arrastão. E você corre para um lugar seguro. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente foi no teatro, depois a gente foi jantar com os meus pais numa lanchonete. E aquele dia começou 2 motos a fazerem racha, zum, zum. Em algum momento uma das motos veio atirando. E aí todo mundo correu procurando um lugar o que é habitável, seguro. Nós corremos para o banheiro. Então, vou dizer para vocês, esses fetos que são gerados da violência, ele é isso. Vem alguém, né, do nada e comete um ato violento. E ele é gerado assim, o que está acontecendo? Né? E ele sai correndo e aí ele habita naquela pessoa. Ele habita. Ele procura ali um lugar seguro. E aí as pessoas não entendem o que é ele. Ele é esperança. Ele é esperança para a violência que aconteceu. É um final feliz, entendeu? Ele não é um final triste. Ele não é condenação. Eu estava vendo o vídeo que a menina disse, a mãe dizendo para a filha, né? Filha, agora eu estou condenada para sempre. Eu estou condenada para sempre a ser sua mãe. Ela está ligada a você para sempre. Não é isso. Não é uma condenação. É uma oportunidade. É o antídoto para o veneno. É isso. O estupro, digamos que é o veneno. E a vida que é formada ali dentro, ela é o antídoto. Então, se uma violência aconteceu o quê? Ali no sistema reprodutor daquela pessoa, ou daquela mulher, ou daquela criança, ou daquela adolescente. A vida que é gerada ali, ela começa a gerar o quê? O que a vida gera? A vida gera amor, ela gera vitalidade. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Me fala. Primeira coisa, você está vivendo. Então a vida, ela emite uma energia, uma vitalidade. Então ali, olha, para você entender por que Deus deixa a criança ficar grávida. Ele deve ter alguma razão, né? Então a criança ficou grávida. E aí o embrião, ele começa a emitir aquela vitalidade ali onde ela sofreu a violência.
ele começa a emitir o quê? Cura ali. E conforme vai crescendo em graça, porque não tem jeito, eles são lindos, eles crescem em graça, com o Espírito Santo ali. Ele começa a emitir cura, ele começa a querer transformar aquele lugar de ódio em um lugar de amor. Me deixa amar você, me deixa te mostrar que existem coisas boas e a vida é a melhor delas. Deixa eu te mostrar isso, que não existe só violência, existe o amor também. E que muitas vezes em situações ruins, né, ainda a vida floresce o amor também. Por exemplo, um casal que brigou, que pensa em se divorciar, eles podem encontrar o amor ainda naquele processo de divórcio. Então, aí eu acredito que a criança, quando nasce, deixa nascer, ela é esse tratado de paz, mas da vida. Porque a vida, ela só funciona com vida. Ela não funciona com lógica. Olha os passarinhos, olha as outras espécies, olha a vaca que é violentada e ela ama o bezerro quando nasce, em sistema de escravidão. Vida só funciona com vida. Então não vem falar de raciocínio. O que a vida faria, no caso, de uma outra espécie que fica grávida antes de ser por exemplo, digamos que a vaquinha fica grávida ali antes de ser uma vaca adulta. O que ela faz? Ela espera até o bezerro nascer. E quando ele nasce, ela o ama, ela o beija, ela o cheira. É isso que a vida faz. A vida, ela não pensa. A vida, ela vive. Quando a vida pensa, ela mata. Ela mata e ela se mata. Por isso que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Porque o raciocínio, ele pede morte. Eu quero a morte desses. Eu quero a cabeça deles. É o que o raciocínio pede. Ele pede diferenças. Ele pede morte. Ele mata a vida. Porque você não vive mais. Você não é um ser vivente. Você começa a pensar sobre tudo. Será mesmo que deve viver? Será mesmo que eu devo viver? Será mesmo? E isso não para. Será mesmo que eu nasci certo, que eu nasci mulher? Será mesmo que eu nasci certo? Aí você começa a raciocinar sobre tudo. E você não vive. Fora que eu já falei, né, da questão da presença, que é trocada pelas telas. As pessoas não estão mais presentes, as pessoas não convivem. E tudo isso vai gerando mais e mais doenças, porque a nossa massa, ela vai mudando também pelas ausências. Sabia? A meu ver também. Aí eu vou dizer, a criança, ela passava bastante tempo com a mãe. Agora ela não passa mais, porque a mãe está sempre trabalhando. Então ela está o quê? Com estranhos. A massa dela muda? Obviamente. Mudou para sempre já. Primeiro, ela já não vai conseguir ter o instinto materno porque ela não teve a presença da mãe. Portanto, ela sempre vai pensar, quando estiver grávida, será mesmo que eu quero ter essa criança? Será que eu não deveria ter lá na frente? Eu vou abortar. Então, nós vamos ficando cada vez mais materialistas. Quando você pega uma coisa, você tem que largar a outra. Então, você pega na coisa e você larga a vida. Entendeu? Então, quando você se apega ao dinheiro, quando você se apega aos bens materiais, você está se desapegando da vida, do que é vital, do que cria energia vital e essa carga vital. Você não faz o bem porque isso vai abalar o seu bolso. Porque você vai perder o teu tempo. Entendeu?
Aí você corre, corre, corre e não tem tempo de estar presente. Você não cuida da sua saúde, você não vive. Você vai viver, você pensa assim, eu vou viver no final de semana. Mas a vida é os 24 horas, são as 24 horas, não é o final de semana. Não é as férias. Até porque Jesus disse que o ladrão vem de repente. De repente a morte chega. Aí você não sabe. Como é que ele me pega de repente assim? Eu não tive tempo de formar minha carga residual, de fazer o bem. Porque você tinha que fazer nas 24 horas. Você não pode fingir ser uma pessoa diferente no final de semana ou só no domingo quando está na igreja. Não dá. Você não pode fingir ser uma boa pessoa porque você faz uma oferta uma vez por mês. E as outras pessoas que passaram por você e você não ajudou? E a maneira como você trata as pessoas? Então, toda luta que a gente faz tem que ser para diminuir o sofrimento. E a nossa carga vital, ela está diminuindo, que é o contato com a natureza, o respeito ao nosso próprio corpo, a presença, o instinto materno, principalmente, ele vai desaparecer, né? E é como se nós virássemos uma coisa. Você vê um carro, a gente virou esse carro. Você vê uma casa, você virou essa casa oca, sabe? Sem sentimentos, sem... Aí, quando você é uma pessoa extremamente materialista, você não nasce de novo. Quando você morre, o que acontece com você? Você fica aquela alma que não tem espírito. Então, você não morre, você sai andando. Só que essa alma, ela é como um objeto. Você tem um livro, ele vai ficando por ele vai ficando amarelado. Por mais que você cuide, ele vai se deteriorando. Uma casa vai se deteriorando, precisando de reforma. Um carro, ele vai estragando. Uma roupa que você tem, ela vai criando bolinha, ela vai ficando desbotada. Porque não tem espírito. O espírito ele só tem através do amor e do desapego. Através dessas cargas residuais. Entendeu? E fora que lá no inferno também tem os gigantes, que eu vi. Então há os gigantes lá, eles batem nas pessoas, né? Eles esperam as pessoas descansarem, depois eles vêm e batem de novo. E para mim, nem todo mundo tem espírito, que é essa nuvem que eu falei. Que eu descobri, né, através de uma experiência. Vou acrescentar com o seguinte: dinheiro é sempre dinheiro, né? Ouro é sempre ouro. Então, digamos que existe um dinheiro que veio através da corrupção. E essa corrupção é uma violência, né? Então, essa corrupção, essa violência é como um estupro. E agora nós temos que olhar para a verdade. O que aconteceu? O ladrão, ele foi preso. O estuprador, ele foi preso. Mas e agora nós temos o quê? O ouro. Nós temos o dinheiro do ladrão. O que nós vamos fazer com ele? Ah, nós vamos destruir esse ouro, que é a vida. E agora? Tem um ouro dentro dessa criança. Tem um tesouro, né? Tem um dinheiro ali dentro. Que é só uma maneira, como as pessoas só entendem quando fala de dinheiro, então por isso que eu estou usando esse, né? Se elas entendessem de outra coisa, eu falaria de outra coisa, entendeu? Então eu tenho que falar na linguagem de vocês. Então tem um dinheiro ali dentro. O que você faz quando pega o dinheiro do ladrão?
as pessoas não jogam fora. Esse dinheiro, ele é usado para outra finalidade. Ele vai para outras pessoas, para pessoas de bem. Então, mesmo que a família da criança não queira criar essa outra criança que vai nascer de uma criança, esse dinheiro, essa vida e toda a vida é um dinheiro impagável, entendeu? Ela vai para outro lugar. As pessoas é assim que é feito. Quando há um dinheiro de corrupção recuperado, ele é remanejado. Muito mais as vidas. Então vai para adoção. Entendeu? Então é assim. Só que como a linguagem das pessoas sempre é o dinheiro, então o dinheiro ele nunca é desperdiçado, mas as vidas são. Aí é outra escolha também, né? A coisa, ela sempre vai ser morta. Entendeu? Ó. Sempre. Então, ela nunca vai ter o valor, né, da vida. Então, a opção por valorizar as coisas e por desprezar a vida é uma opção de morte. É uma morte que embute em mim, não no outro. O outro pode morrer agora, logo ele já está vivo de novo, porque a morte não existe. Então, você mata o feto, ele está vivo. Quem que vai estar mais morto? Aquele que cometeu o aborto. Aquele que vai ter memória de morte dentro de si. E as pessoas que lutaram por isso. A massa delas vai ter muito ali memória de morte. Enquanto que aqueles que estão lutando pelas vidas, eles vão ter o que na massa deles? Memória de vida. Ó, eu sou confiável, eu sou um campo confiável, eu sou um campo de amor. Eu resolvo sempre as coisas na paz, no amor. E aí as massas elas vão sendo formadas. E os galardões também. Entendeu? É assim. Não é da noite para o dia. E as lutas continuam. E as pessoas vão tomando sua posição. Um toma uma posição para cá, o outro para lá. Ótimo. A gente tem que ter liberdade mesmo para poder escolher o nosso lugar. Até acho que as pessoas escolhem ir para o céu e outras escolhem ir para o inferno. Mesmo que elas não saibam quando elas chegarem lá, foram elas que escolheram. Elas escolheram isso. Todos os dias da vida delas, elas escolheram o inferno. Ou todos os dias da vida delas, elas escolheram o céu. É uma escolha. E para ser uma escolha, a gente precisa ter liberdade. Entendeu? Então, outra coisa que eu acho que há impacto nessa massa é o seguinte. Qual a sua capacidade de escolher? Eu já falei sobre isso também. Se você está numa situação acuado que você não tem escolha, você não é tão cobrado como uma pessoa que tem liberdade, entendeu? De escolher. Isso conta também. Então a gente precisa ter liberdade para poder escolher. E essa liberdade para poder escolher não é só para poder escolher, para poder separar o joio do trigo. Ah, agora eu estou entendendo. É por isso que ele cega o nosso entendimento. Como que eu vou saber quem que é joio e quem que é trigo? Não, eu preciso saber. Então eu dou poder para eles. Esse poder não significa poder. Poder do quê? De escolha, eu deixo vocês livres para vocês pensarem e fazerem o que vocês quiserem. Porque no final dos tempos eu preciso separar o joio do trigo.
Isso! Sabe como que é assim? Por exemplo, digamos, igual o Big Brother. Digamos que as pessoas do Big Brother, elas não soubessem que elas estão num programa e elas não soubessem que existem câmeras. Elas estão ali convivendo porque elas querem. E aí no final, sei lá, de uma vida inteira, chega alguém e diz, um anjo fala assim, você estava no Big Brother. Você estava sendo filmado o tempo inteiro. E agora, toma, essa é a decisão do programa a teu respeito. Você estava no programa, você não sabia, mas era. Uau! Meu Deus, se eu soubesse... Pois é, você não podia saber que se você soubesse, como é que eu ia saber quem era você? Eu precisava saber se você era joio ou trigo. Então, a liberdade, ela é importante. Eu falei programa, né? Vou completar com isso. Eu acredito e eu tô vendo isso. Nós temos um programa, tanto que quando a gente morre, muitas pessoas vão ver o filme da vida. Né? Então, sim, existe realmente um Big Brother da nossa vida sendo gravado o tempo inteiro. Né? E a gente, acredito que a gente vem para fazer as nossas lutas, lutar pelo bem e também para tentar ressignificar algumas coisas com algumas pessoas. Isso, para desfazer algum mal, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem uma rota ideal. Mas coisas ruins podem acontecer. Não só a gente pode fazer uma má escolha, mas as pessoas podem fazer uma má escolha a nosso respeito. Podem nos maltratar, né? Como eu disse. E só importa mesmo aquilo que você faz ou como você reage, não a maneira como as pessoas te tratam, porque isso é a escolha delas e vai impactar a elas. Só que, por exemplo, já que eu estou falando de aborto, se tem uma criança que sofreu um estupro e ficou grávida, a rota dela foi recalculada. A rota dela foi recalculada, né? Aconteceu algo ruim, foi recalculada e foi decidido uma criança ali. E aquela vida, ela está coligada com aquela mãe. Ela tendo ou não, ela está coligada. Quando acontece o aborto, é uma violência. Ali cria um vínculo muito forte. Ali cria um vínculo muito forte. E é um vínculo de... eu fico devendo para você. Estava na rota que eu seria sua mãe, que eu cuidaria de você. E agora eu fico devendo para você. Eu fico devendo o tempo, o amor, o carinho, o cuidado, toda uma vida. Eu fico te devendo essa vida e fico te devendo também o sangue que se escorreu de você, a dor que você sentiu, a rejeição. Então é um vínculo muito forte essa da dívida. Dívidas de vida, entendeu? O problema, e Jesus fala sobre isso, não é a dívida em dinheiro, tanto que muitas vezes Jesus conta parábolas em que para você ser um bom administrador, você tem que perdoar dívidas. Mas você não pode fazer dívida de vida, você não pode fazer o mal para as pessoas, que você vai ficar coligado a essas pessoas. E aí você vai ter que... Então, por exemplo, a criança que é feito um aborto nela, ela fica com essa dívida, com aquele que não vai se tornar o filho dela. Então, eu acredito que em outra vida, de uma outra forma, não sei, ela vai ter que reencontrar com essa vida e pagar essa dívida. Essa dívida de sangue, essa dívida de vida. E para mim as coisas elas sempre são pagas. Sempre são pagas. Entendeu? E ou através de dor, através de doença, através do amor,
Mas às vezes as doenças, às vezes as situações ruins em que Deus nos coloca é para nos ensinar outros valores que às vezes a gente não aprendeu quando a gente teve liberdade. Digamos, você tem muita liberdade, aí você se prostituiu até. Você tinha muita liberdade. Você gastava muito dinheiro, enfim, você abortava os seus filhos, você fazia planos de mal, entendeu? E para mim a gente tanto cria as cargas residuais boas como a gente cria as dívidas. E o que Deus está focado é sobre as dívidas de vida, não as dívidas de dinheiro, falta de dinheiro. Isso não importa para Deus, porque Ele é dono de tudo. Eu vou acrescentar o seguinte: eu acredito que a sensibilidade dos fetos ela é muito maior do que as crianças. Eu tenho observado bastante minha filha, quanto que é importante, por exemplo, para ela a validação que eu dou para ela. Ela olha para mim para ver como é que eu olho para ela, como é que é o tom da minha voz, como é que eu falo dela, e isso parece que dá uma energia para ela. E também, por exemplo, outro dia acabou a pasta de dente dela, né? Daí eu comprei uma pasta de dente para mim que eu achei que ela é bem suave. Até pensei, bom, se a minha filha usar essa pasta de dente, eu acho que ela vai ficar tranquila, né? Ela pode usar essa pasta de dente que é bem mais suave que as outras, ela não arde a boca. E aí eu fui usar na minha filha, na hora ela fechou a cara e começou a chorar. E eu pensei assim, uau, a boquinha dela é muito sensível. Então, assim, pequenas coisas, ela sempre demonstra uma extrema sensibilidade. Isso porque ela é uma criança, ela tem 6 anos. Imagina o feto, a sensibilidade do toque, a sensibilidade de qualquer substância aplicada nele. Quanta dor ele deve sentir, quanta dor, entendeu? E ele espera, o que ele espera da mãe? Ele não vê a mãe como criança, ele vê como mãe. A sua mãe é sempre sua mãe. Não importa se ela tenha 15, 20, 30, 50, é a sua mãe. Então, assim, no momento que ela gerou você, se ela era nova ou velha, para você a sua mãe é sempre velha. A nossa mãe sempre tem esse aspecto de velho para nós, que é o que a natureza faz. Por quê? Porque a mãe é o passado é o quê? Velho. E nós somos o futuro, a gente sempre vê como jovem. Nós somos a novidade. Então, eles sentem extrema dor. A dor física e a dor emocional. Porque eles esperam serem amados. E aí eles são o quê? Torturados e assassinados. Eu acho assim, que pelo fato deles viverem num ambiente fechado, eles têm a pele mais fina e mais sensível. Então, uma pele mais fina e sensível é uma pele mais predisposta a sentir dor. É que nem uma pessoa que fica muito fechada num lugar. Ela não tem anticorpos, né? Não é assim quando o bebê nasce, não fica saindo, espera ele tomar todas as vacinas. E tem a pele muito sensível, qualquer coisa, a minha filha. Tem a pele muito fina, você vê a criança, imagina o feto. A sensibilidade, não é inimaginável a dor deles. Dor física mesmo. E a dor emocional também aumenta a dor física. Porque eles percebem que eles estão em um ambiente de guerra, em um campo minado. Eles percebem que eles caíram. Cara, sabe o que é você bater na porta errada?
Sabe o que você bater na porta errada? Você bate na porta, você entra no lugar, a pessoa tranca a porta e você tá com o assassino? Você não sabe o que é isso. É melhor que você nem saiba. É horrível. Você não pode voltar para trás e para frente é só morte. Você se trancou ali com o seu algoz. E agora, a única forma que você vai sair dali e que te dizem você não vai sair daqui com vida. Entendeu? É horrível isso. Eu acho que é uma sensação que inimaginável. Inimaginável. Eu sempre digo que o aborto é o pior tipo de sensação, porque aqueles que deveriam te amar te odeiam. É diferente de você ir na rua, mesmo essa criança que é estuprada, algum estranho estuprou. Às vezes não, né? Às vezes às vezes é o pai, às vezes é o pai, né? Mas vamos mexer no tabu. Vamos colocar o estupro e vamos colocar o aborto. Vamos colocar a criança de, 11 anos. Vamos colocar essa criança de 10 a 11 anos. E vamos colocar o feto de não sei quantos meses, esse feto. A sensibilidade do feto, ele ainda é maior que a da criança. A sensibilidade do feto é maior que a da criança. E ele é uma vida. Ele é uma vida. E que se ninguém mexer, ele nasce. E pode ter uma vida completa, né? E a violência cometida contra ele não tira a marca do que foi feito com a sua mãe. A situação é mais ou menos assim. Tem uma mãe e tem um filho. Aí entra um ladrão. Imagina isso, eu estou vendo como se fosse um videogame. Porque você vê através do lado espiritual. E tudo é luz. Então tem essa mãe. É uma luzinha que está aparecendo, um personagem. Aí entrou o ladrão. Estuprou essa luzinha. Então derrubou e estuprou. Independente se for pai ou não, né? Estuprou. E aí quando estuprou, do lado surgiu, puf, uma outra luz, que é a luz do feto, dessa nova vida, né? É claro que a gente está olhando do lado espiritual, então esse videogame é uma tela, apareceu a luz da mãe, apareceu a luz do ladrão, ele veio, puf, estuprou e do lado, puf, criou. Uma vida foi criada. Aí tem uma voz de fora, que é a lógica, né? É como se, estranho, é como se a vida, sem a lógica, ela sempre fluísse para a vida. E vida, e vida, e vida, e vida. Não é assim? Por exemplo, se você vê uma floresta, o que é? Vida, vida, vida. Quando entra o ser humano, é o quê? Ele começa a matar nessa floresta. Onde ele vai demarcando, ou com os pés dele,
ou com arma, né? Então, onde ele vai espalhando morte. Se você deixar a floresta ali, ela sempre vai se reproduzindo. Então, a gente tem essa tela, né? Do estuprador, a luz da mãe e a luzinha que surgiu, puf, foi criada. Esse feto. E daí uma voz de fora, que é o raciocínio, ele quer interferir, digamos, nesse quadro de vida. E ele fala assim, o que nós vamos fazer agora? Mas, na verdade, essa voz ela não deveria existir, porque não deveria ter interferência. Nós não podemos interferir nas vidas. Ela é uma verdade, ela não tem que ser raciocinada sobre ela, mas essa voz interfere, que é o raciocínio. Ele quer saber o que vamos fazer. No normal, na floresta, por exemplo, não há raciocínio. A vida, ela gera mais vida, que gera vida. Aí não, a lógica, como a gente tem a lógica, a gente pecou, a gente quer raciocinar. Então a voz ela começa a falar e começa a mover as pessoas. O que será feito? O que será feito? O que será feito? A verdade é que não. Não deveria ser feito nada. Deveria esperar o tempo e a criança nascer. Aí ela poderia ser, na verdade, ela deveria ser criada ali pela família onde ela foi, a meu ver. Mas se ela não pode, ela vai ser reconduzida para outra. Eu acho assim, que quando a gente reconduz as coisas para frente, ou para outra pessoa, em algum momento aquilo vai voltar para a gente. Se a gente tinha que aprender aquilo, em algum momento isso vai... a gente vai ter que viver aquilo, não tem jeito. Mas enfim... Aí essa voz fala o que vamos fazer. O que vamos fazer com essa vida? Agora vamos voltar. Ainda não aconteceu o estupro. A gente volta para uma porta. Tem uma porta. E aí... É como se a gente voltasse antes da concepção. Eu estou falando de forma intuitiva daquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo uma porta e estou vendo esse homem antes de acontecer a concepção, antes do ato ser feito. Só que já existe a criança e já existe a possibilidade do feto. Por quê? Porque ele já tem em mente aquilo que ele quer fazer. E existe uma consciência que já sabe que aquilo vai ser feito. Então, eu não sei exatamente, a gente pensa por que Deus não evita algumas coisas. Não sei, é como se não pudesse interferir em tudo. Não posso te ajudar em tudo que você precisa e também não posso interferir em tudo. Se vocês não têm liberdade de escolher, como que eu vou saber quem são vocês? Mas muitas vezes essa consciência maior, Deus, ele evita muito mal, mas nem todos. E por quê? Eu não sei. Mas eu só sei que tem essa porta, ó. Eu tô com a porta aqui, uma porta de madeira. E tem essa criança dentro desse quarto. E é como se o feto ele já piscasse, porque ele já é quase uma realidade. Sabe uma coisa que é quase uma realidade? Você mandou o currículo e você vai ser contratado? Eles gostaram do seu currículo. Você vai ser contratado. Entendeu? Então, sim, pronto. Então, antes das coisas acontecerem, elas já aconteceram. Eu já sonhei com coisas que 2 anos antes, 3 anos de acontecer. Eu não sei como que é isso, mas ó,
A gente já ganhou muita coisa que a gente nem sabe que ganhou. É muito estranho, mas uma vez eu estava indo para a faculdade, indo pegar o ônibus, eu tive a sensação que eu já tinha vivido a minha vida inteira, eu já tinha até morrido. E muita gente já tinha morrido, e muita gente já tinha vivido a vida inteira, e que é muito estranho isso. Enfim, então assim, muita coisa é como se... Pois é como se tivesse um cheque na mão. E essas coisas, elas são boas e ruins. E não sei porquê. Tem muitas crianças, tem muitos adolescentes, tem muitos adultos, tem muitos carros passando na estrada. E você fica assim, uau! Cara, aquilo lá era para eu ter morrido, não morri. Era para ter sofrido abuso quando era criança, era para ter sido estuprada, era para ter sido roubada, era para... E não aconteceu. Não sei. A única coisa que eu sei é que as coisas, elas piscam. É isso que eu tô vendo. Antes de acontecerem, elas são praticamente uma realidade já. Por isso que às vezes você sonha com o futuro. Já é uma realidade. Eu tive um sonho, por exemplo, que eu achei engraçado. Eu chegava dirigindo num carro com a minha família e eu chegava no futuro para ver o futuro de alguém, para ver a família que alguém teria no futuro. A família, o filho, que eu achei muito interessante. Eu cheguei de carro no futuro para ver essa nova realidade dessa pessoa. Então, tem essa porta. Engraçado que ela tá manchada de esmalte vermelho. Que minha filha brincou com uma colher de madeira. Ela brincou com esmalte vermelho. E é como se essa violência, ela praticamente já tivesse acontecido, mas não aconteceu. E a concepção também. E aí, de trás da porta, a consciência pergunta: você quer um ou os dois? Quando falo você quer um ou os dois, é feio, tá? Então vou dizer o que eu tô sentindo. Você quer perder um ou os dois? A lógica, é claro que responde: eu quero perder os dois. Tá bom. Só que o amor, ele fala: eu quero salvar os dois. E como é que o amor salva? Através do amor e do sacrifício, da entrega. Então, a lógica, ela já sabe que aquele ato violento vai acontecer e que uma criança vai ser concebida ali. Então, por isso que ela pergunta: você quer perder um ou os dois? Tipo assim, digamos que você está no banco e vai ter um assalto. Aí o ladrão fala: você prefere que eu mate você ou prefere que eu mate você e seu filho? E aí, o que você prefere? Então, no caso do aborto, é isso. Você prefere perder um ou dois? É o que a lógica fala. Não, o amor fala. A natureza, ela clama por isso. Eu quero salvar os dois. Eu quero salvar os dois. E daí, a mesma porta, ela funciona, por exemplo, para a vaca, que está lá, numa situação de escravidão, né? Então, o amor flui mais fácil para ela, porque ela não tem essa voz que fala na cabeça dela, que é o raciocínio, que é a lógica. Ela não tem
uma vaidade, né? De achar que ela sabe melhor que Deus as coisas. Ela não tem isso. Então, ela tenta salvar os dois, que é ela e o filhote, só que o filhote é tomado dela. No caso de quando uma mulher ou uma criança ou uma adolescente fica grávida, a criança não é tomada, se decide, não quero essa criança. Alguém da família decide, né? Que às vezes é maior de idade. Então é diferente. A vaca, que é irracional, ela quer o filhote. Ela quer, vem o ser humano e toma dela, arranca dos braços dela. Mas ela quer. E ela vive em escravidão e ela não vai sair de lá a não ser morta. Olha só que não é a situação que faz a gente boa ou má. E não é a inteligência. A vaca, ela nunca vai fazer uma faculdade, ela nunca vai falar. E ela é muito mais amor do que nós. Talvez seja por isso que os indianos a amem tanto. A vaca, nossa, ela é top. Eu tô achando que ela é a melhor mãe do mundo. É a vaca. Exatamente. Ela é muito melhor do que qualquer uma de nós. Eu acho que a gente não ia conseguir amar nossos filhos se a gente vivesse em situação análoga à escravidão igual a ela, acorrentada. Se a gente, sem correntes, tem dificuldade de amar os filhos, imagina a situação dela. Ela é a melhor mãe do mundo. Então não é estudo, não é faculdade, não é doutorado, não é nada disso que faz com que nós sejamos boas pessoas, entende? Por isso que as vacas vão para o céu e a maioria de nós vai para o inferno. Porque a gente está muito coligado com a coisa e a gente está desprezando a vida, né? Não tem como isso. A coisa, é só se olhar, como que as coisas elas se deterioram, né? Vão ficando tão feias. E o Espírito não, é o Espírito que renova, é o Espírito que dá forças. É o Espírito. Se não tem Espírito, a alma, o corpo, a alma das pessoas que ficam lá no inferno, eles vão ficando horríveis. Vão ficando muito feios, porque eles não têm a capacidade de se renovarem. Entendeu? Então, imagina você viver 200 anos num lugar, 300, 400, 1000 anos, sem ter um acesso a um médico, a um dentista, nada, nenhum remédio para dor, e você apanhar todos os dias de gigantes. Imagina o estado do seu corpo. É assim lá no inferno. É horrível, né? As pessoas vão ficando horríveis, assim como um objeto. Quanto mais passa o tempo, então assim, é como se essa valorização pela coisa e a desvalorização da vida é algo que nós escolhemos. E isso só pode ser feito lá no inferno. Porque lá no céu é sempre a vida em primeiro lugar. Então, se nunca você pode desfazer de vidas, tipo assim, vai colocando a vida no lixo. Como assim vai colocando a vida no lixo? Só assim, simples, né? Como se fosse peças usadas. Não é assim. Isso não é admitido. Isso jamais vai ser admitido, né? Ainda mais que os inocentes, eles estão ali na lista número 1 de Deus, de proteção. Então, jamais, aqueles que atentam contra a vida, aqueles que pensam em aborto, aqueles que lutam pelo aborto, eles jamais vão poder ter um lugar no céu. Nunca. Nunca. Entendeu? Mesmo que o discurso seja bonito, mesmo que o discurso seja para proteger uma criança, não tem como.
Deus não pode perder ninguém, né? Eles não podem, você não pode fazer o bem fazendo o mal. Não é possível isso. Isso se chama Então, me veio à mente latrocínio. É como se o aborto fosse um latrocínio, roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. Quando você diz que quer fazer uma coisa boa, mas na verdade você faz uma coisa ruim, é semelhante com quando você faz uma caridade, mas na verdade você está intuindo outra coisa, como abusar, né? Abusar de crianças ou adolescentes, ou tem algum desejo ali, como corrupção, né? Então, seria isso. O aborto, ele seria isso. Ele tem um discurso, mas, na verdade, ele comete o mal. E isso é bem interessante, porque Jesus fala sobre isso. O que ele fala? Observe a árvore. A árvore, ela fala que ela é boa, mas olha os frutos. Olha os frutos dela. Que é a violência. Então, o discurso do abortista é: não, nós temos que proteger essas crianças, né? Mas quais são os frutos dele? A violência. Olha o que faz. Olha o que é feito com esse feto. Olha como ele fica. Vou completar com o seguinte: as coisas que não existem, as coisas que existem. As coisas que não existem, elas já existem. Minha filha, né? Eu estava almoçando ali uma salada e minha filha veio com os brinquedinhos do iogurte que eu tenho comprado para ela, que vem surpresas. Ela tirou, se não me engano, foram 4 ou 5, né, filha? Brinquedinhos que eles não têm cor. Dá os brinquedinhos aqui pra mãe. Tá bom. Não tem jato de cor. Eles são transparentes e tem os brilhinhos. É isso. O não manifesto é isso. Ele já tem um avatar, ele já tem um corpo, ele já tem um corpo. Ele já é como se já fosse real. Ele só não tem a cor ainda. Ele não apareceu para os seus olhos. Ele recebeu o jato de tinta. Então ele é como se fosse. Você quer chamar de fantasma, você pode chamar. Mas já existe. Por isso as coisas que todas as coisas, não todas as coisas, muitas coisas já são assim. Então ela tirou 4 transparentes e tem só um com cor. Eu falei pra ela: ai filha, eu não gostei desses transparentes, são meio estranhos. Olha, e exatamente o que Deus está falando comigo. E a superdotação, olha aqui. Esses transparentes são os não manifestos. Eu tenho um manifesto aqui, que tem jato igual eu vejo. Eu tenho cor, né? Então esse personagem aqui com jato de tinta seria o manifesto. Eu só conheço ele. Tenho 4 não manifestos. Espera aí. Então eu tenho 4 não manifestos, mas eles já são reais. Eles só vão tomar o jato de tinta. Entendeu? As coisas boas e ruins. Uau! É isso mesmo. É exatamente isso.